E se eu te disser que você ainda é movido pelo seu automático, pelo estado de sobrevivência? Eu sei que assim como eu, você pensa que está no controle, que você pensa, e na verdade pensa mesmo. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. 90 e poucos por cento do que você faz no seu dia está no automático. E apenas menos de 10% é raciocínio lógico. Isso porque você é um ser humano. A nossa espécie até hoje sobreviveu simplesmente por a gente ser altamente adaptativo e sobrevivente. O nosso cérebro, ele é treinado para nos manter vivo. E para manter vivo, ele precisa agir no presente. Por isso nós temos grande dificuldade de planejar alguma coisa, de fazer planos extensivos, e a gente tem que treinar, treinar para que isso tenha lógica para nós. E nós precisamos dividir, na educação financeira mesmo fala que nós precisamos dividir pequenas coisas que a gente pode comprar hoje para ter pequenos prazeres, para dar estímulos para que a gente consiga fazer projetos de longo prazo. Mas o tema de hoje ele é bem interessante. Eu te desafio a me responder nos comentários. Você sabe realmente o que move o seu dia? É urgência ou é importância? Bom, eu fui procurar isso e achei num livro maravilhoso, até recomendo para vocês. São os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E Covey, que é o escritor, ele diz o quê? Que nós confundimos muito urgência com importância. E como eu venho aqui trazendo para vocês sempre temas para aumentar a eficiência comportamental para negócios lucrativos, eu não tinha como deixar de trazer isso para vocês. E até porque se eu compartilho com vocês, eu também aprendo mais, porque eu vou revisitando os meus estudos. E quando a gente fala em urgência, a importância realmente entra em parafuso, porque hoje o mundo está extremamente na urgência. Quanto mais aumenta a tecnologia, mais aumenta a aceleração e o processo de todas as coisas. Se você perceber, até as crianças hoje, você percebe que elas têm muito mais informação do que a gente naquela época, e até a preocupação é muito maior. Tem crianças, até como a minha filha, elas debatem de igual para igual, até com grande força argumentativa. O que nós precisamos entender que quando se pensa em urgência, nós pensamos em coisas como se fosse um bombeiro, como se fosse uma ambulância resgatando uma vida e tendo que levar urgentemente. Mas nós temos um resgate negativo que precisamos trabalhar. Quando o assunto é urgência, sabe aquele toque no celular, aquela mensagem, você tá lá desenvolvendo alguma coisa no computador, ativa ali uma mensaginha de e-mail, sabe aquela roladinha nos feeds das redes sociais? Pois é, tudo isso acaba te distraindo, são falsas urgências. E às vezes um e-mail, um WhatsApp pode ser realmente de uma pessoa que está fazendo um negócio com você, de repente um fornecedor, de repente um cliente, ou até mesmo um funcionário seu. Mas você tem que fazer essa pergunta. Isso realmente tem que ser feito agora? Eu não posso agendar essa resposta para daqui a uma hora e continuar fazendo aquilo que vai me desenvolver? Todas essas perguntas você tem que fazer para que você não se perca em urgência e importância. Porque muitas das vezes você está comprometido com algo que realmente vai fazer você evoluir e vai te dar valores a longo prazo para atender um telefonema que você poderia ter feito depois. O que acontece é que na maioria das vezes a gente está exatamente como bombeiro. Porque essas pessoas que estão te mandando mensagem, que estão te mandando e-mail,
estão te ativando no celular. Elas querem resolver o problema delas. E quando você abre mão do seu tempo apenas para resolver o problema de outras pessoas, você acaba ficando para trás. O que nós temos que identificar é justamente essa nossa reação de não poder ouvir barulhos. E quando a gente entra para a importância, mas você falou que a urgência é aquilo que eu tenho que fazer. Claro que existe a urgência real. A urgência real é assim, você vai fazer aquela perguntinha. Vamos lá. Isso eu preciso fazer agora? Essa urgência, ela é extrema e de suma importância para resolver algo que não tem como deixar para depois. Essa é uma urgência que de fato você vai ter que fazer. Se não, você tem que aprender a agendar. Mas se você perguntar, isso vai me levar para o meu projeto de longo prazo? E se a resposta for não, de repente você tem que reavaliar se você vai gastar o seu tempo naquele momento. Tendo em vista que tudo você pode resolver, agora ou depois. Já a importância, tudo que é importante é aquilo que você para construir o seu futuro, para desenvolver um projeto, para fazer planejamento, para os relacionamentos na sua família também, para estudar e desenvolver a sua parte intelectual, para assumir patamares maiores. Isso são as importâncias. Então, no resumo de tudo, eu quero falar para vocês que vocês sempre têm que fazer essa pergunta. Isso que eu vou fazer agora, realmente é preciso? É urgente? Não tem como deixar para depois? Se tiver como, é uma falsa urgência. Se você perguntar, isso de fato vai ser investido no meu futuro? Eu vou poder colher a longo prazo? Isso são movimentos de importância. Mas eu não vou te deixar na mão porque eu sei como é. Primeiro ponto que eu gostaria de te falar é que você precisa fazer um ato de imunização. Esse ato é exatamente você parar por 1 a 2 horas, se desligar de todas as redes sociais, longe de e-mails, longe de tudo, ficar realmente inacessível. E nesse tempo você construir seu tempo de importância. Quando você sair dele, aí sim você consegue resolver as outras coisas que são urgências. E o último ponto que eu gostaria de deixar para vocês é, eu vou deixar uma lição de casa para vocês identificar como vocês estão, no modo reativo, ou se de fato vocês estão no controle da situação. Então vocês vão separar 5 tarefas que vocês fizeram ontem. E na frente de cada tarefa, vocês vão responder a pergunta. Isso realmente está me levando para o futuro que eu quero? Isso está sendo investido no meu longo prazo? Isso de fato eu poderia ter feito depois? E aí vocês vão conseguir um scanner se vocês estão no modo automático ou não. Bom, eu fico por aqui. Eu, Elvis Mendes, empresário emocional, fisiologista, estudante de neurociência, e fico contente de você estar comigo até agora. Já me segue, compartilha, curte e deixa um comentário. Você está na urgência ou na importância? Obrigado e até o próximo vídeo.